Meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje nós temos um debate sensacional. Ricardo Salles versus um ministro petista aí discutindo sobre a questão ambiental do governo Lula, que a imprensa quase não fala, mas o Salles arrebentou no debate, inclusive, novamente, essa militante aqui que vocês estão vendo tenta atrapalhar o debate, tenta interromper o Ricardo Salles e ele se sai muito bem. O vídeo de hoje é aquele típico vídeo que você vai sentir prazer, satisfação de ver os esquerdistas se ferrando, vale muito a pena assistir até o final. Quero te apresentar aqui, não sei se você já conhece, mas esse e-book aqui que é assim fundamental. Eu fico indignado com as pessoas que não tiram tempo para estudar, pessoas que se dizem patriotas, pessoas que se dizem estar contra a ditadura implantada hoje no Brasil, mas que não leem, que não se informam, que se sentar para debater com alguém não tem argumento. Essas pessoas, elas são os idiotas úteis da direita. Sim, eu sei que é forte isso que eu tô falando, mas são os idiotas úteis da direita, que até acham que sabe de alguma coisa, mas quando você vai espremer a pessoa, ela não sabe de nada. Esse e-book aqui é compacto, fácil de entender, você vai fazer uma leitura rápida, socialismo, fantasia versus realidade. Esse e-book aqui, ele vai te pegar pela mão, mesmo você não sabendo de nada, mesmo você sendo leigo em história, né, em definições de sistemas econômicos, ele vai te ensinar, te mostrar por que o socialismo é uma mentira, o que o socialismo promete e o que o socialismo te entrega de fato. O link para acessar esse e-book vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Primeiro comentário fixado. É só você clicar que você vai ter acesso a esse e-book, tá bom? Acesse que é muito importante para a gente aprender. Vamos assistir até o final, daqui a pouco eu volto para a gente bater um papo. Vamos lá. A hoje ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sempre alardeou essa questão climática no Brasil e no mundo, e a gente levando em consideração aí as questões continentais, o Brasil pela sua exuberância, sempre tem essa expectativa de que a gente possa oferecer, falar mais sobre este assunto, né, Ricardo Salles? Ao mesmo tempo, o que o governo diz é que o Brasil tem muitas vulnerabilidades neste assunto. Eu vou começar o CNN Dois Lados com o senhor. A culpa foi sua? É claro que não, né? Nós estamos vendo hoje uma situação pior, inclusive, do que nós enfrentamos em 2020. Mas, diferentemente do que se dizia em 2020, todos os analistas, muitos acadêmicos, gente que até sempre teve uma certa respeitabilidade, dizia: a culpa é do governo, o governo é o culpado. Agora não, essas mesmas pessoas dizem: não, a culpa não é do governo, a culpa é da mudança climática, o governo não tem culpa, o governo é vítima. Quer dizer, veja como a falta de parâmetro, a falta de credibilidade descredibiliza, né, fragiliza justamente essas pessoas. Eu diria o seguinte: embora as queimadas hoje sejam muito maiores do que no nosso ano de 2020, e digo mais, a resposta governamental hoje, embora as queimadas sejam maiores, a resposta governamental é muito mais tímida do que aquela que nós demos em 2020. A única coisa que é menor hoje são as críticas. Muito bem. Para não ser leviano como aqueles que nos atacaram em 2020, é preciso dizer o seguinte: tem fatores que estão fora do controle governamental, mas não deste governo, de qualquer governo, do governo do presidente Bolsonaro e dos anteriores, que são as questões relativas ao agravamento de temas climáticos. Então, quanto a isso, não tem dúvida. O que você pode fazer nesse caso, e nós fizemos em 2020? É aumentar a quantidade de brigadistas, de aeronaves, de helicópteros, e você, com isso, você preparar para combater. Nós fizemos naquela época um decreto que proibia a utilização de fogo, igualzinho esse governo também fez. Nós contratamos mais brigadistas do que o atual, mais horas de voo para aeronaves de combate a incêndio do que o atual, ou seja, nós fizemos muito mais coisas em 2020, mas por outro lado fomos muito mais criticados. O que talvez me pareça importante que as pessoas finalmente percebam: que há medidas tanto de combate quanto preventivas que transcendem a discussão ideológica e que não puderam ser feitas lá atrás em 2020 por questões ideológicas. Eu cito aqui alguns exemplos. Primeiro, muitas secretarias de Estado, e eu cito especialmente o Estado do Mato Grosso, mas não só, não permitiam naquela altura, e eu imagino que tenha acontecido agora, não posso reafirmar, mas imagino que tenha acontecido. Nós estamos vendo o MINC, talvez o MINC tenha passado por isso também. Você não permitir que haja o uso da queima controlada na época certa, que é o fim da época das chuvas, você usa a queima controlada para diminuir a quantidade de massa orgânica no campo, e quando vem o período seco,
tem muito menos material combustível para queimar, mas para isso você tem que permitir que haja a queima controlada na hora certa. Se por uma questão de xiitismo, ideologia, ou seja lá o que for, você diz, não pode ter queima controlada. Quando chega a época seca de fato, as queimadas são muito maiores. Este é um exemplo. Segundo exemplo, a abertura de aceros em caráter preventivo. O que é o acero? É um espaço dentro de uma determinada área de mata para que, se houver fogo, ele não pule de uma área para outra. Você fazer os aceros não é atacar o meio ambiente. Vai fazer um corte no meio do mato. Este corte é o que garante que o fogo não se espalhe, né, de uma área para outra. Isso acontece em vários biomas. Em terceiro lugar, se houver um incêndio e você tiver que empregar, por exemplo, aeronaves de combate ao incêndio, é necessário usar o chamado retardante de fogo, Basílio, porque o retardante de fogo ele aumenta em 10 vezes a capacidade daquelas aeronaves em combater o incêndio. E aí, de novo, uma visão ideológica, dizendo, não pode usar retardante de fogo, porque ele causa um desequilíbrio. Aí eu fui, na época, perguntar para as pessoas qual é o desequilíbrio que o retardante de fogo causa. O retardante de fogo ele tem a mesma composição química de um fertilizante. Portanto, nas áreas em que você usa retardante de fogo, a mata regenera mais rápido. Então esse é o problema? Pois o problema é muito pequeno, perto da capacidade de resposta. Então, esses são apenas alguns exemplos. Olha, restabelecendo aqui a dinâmica de dois lados, quer trazer os dois lados à tela, eu vou tentar corrigir aqui o iniciozinho da nossa conversa e agradecer a participação dos dois. Eu estou aqui com o Carlos Mink, que foi ministro de Meio Ambiente entre 2008 e 2010, finalzinho do segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, e com o Ricardo Salles, que foi ministro de Meio Ambiente entre 2019 e 2021, início do mandato de Jair Bolsonaro. Então, veja, vocês têm lados políticos, ideológicos, mas também tem notoriedade para falar deste assunto meio ambiente. O debate aqui é mais do que político, é técnico, por isso que os dois estão sendo convidados, foram convidados e estão participando aqui conosco. Mink, eu vou passar a mesma pergunta para você, que eu acabei de fazer para o Ricardo Salles. De quem é a culpa de tantas queimadas? A culpa é do senhor? Veja, eu selecionei algumas falas do então presidente Bolsonaro naquela época. Ricardo Salles deve lembrar com certeza. E para não ter dúvida, eu mandei um vídeo para a produção do programa com essas falas todas. Uma delas, o Bolsonaro diz o seguinte: a Amazônia não vai pegar fogo porque é uma floresta úmida, e floresta úmida não pega fogo. A segunda fala dele, que está devidamente no vídeo que eu enviei aqui à produção, é a seguinte: não há mudança climática. Isso é uma invenção dos ecologistas e do marxismo cultural. E a terceira fala dele é sobre o IBAMA e o ICMBio. Ele diz: o IBAMA e o ICMBio não vão mais ser essa indústria de multa, não vão mais perturbar. E acrescentou o seguinte, vou pegar aqui a frase dele: não abrir concurso nem para o IBAMA nem para o ICMBio, quanto menos dessa gente por aí, melhor para todo mundo. Jair Bolsonaro. Então, o que acontece? Nós tivemos um período de negacionismo, né, de esvaziamento dos órgãos ambientais. No meu tempo, nós criamos o Fundo Clima, criamos o Fundo Amazônia. O Ricardo Salles, ministro, tentou mudar a composição do Fundo Amazônia, deu um problema com os financiadores. O que eu sei é que durante o período dele todo, ele não usou um único real dos 3 bilhões que ainda estavam disponíveis do Fundo Amazônia para serem usados exatamente na prevenção. Então, o que aconteceu? Os órgãos ambientais foram esvaziados, os recursos também, as medidas também, inclusive o então ministro Salles mudou a composição do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, tirou a representação da sociedade civil e conseguiu aprovar normas que tiravam as proteções de restingas e manguezais. Depois, o Fórum dos Ex-Ministros, nós conseguimos, em Brasília, com o presidente Fux, com a ministra relatora Carmen Lúcia, reverter essa medida que feria, claro, o princípio da prevenção. Mas vamos aos fatos concretos. Agora, já, então, não falando do governo Bolsonaro, falando da situação atual. O Congresso é hostil ao meio ambiente, é hostil a Marina Silva. Logo, as primeiras medidas eles tiraram do Ministério do Meio Ambiente a Agência Nacional de Águas, a ANA, que depois o Lula trouxe de volta, e o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que é a melhor coisa que ficou do Código Florestal para obrigar os fazendeiros a reporem
as APPs, as margens de rio e as encostas. E tiraram recursos do Ministério do Meio Ambiente para contratar brigadistas. Então, é muito fácil apontar o dedo para a Marina. Inclusive, eu vi uma cena ridícula. Vários deputados bolsonaristas rindo e cantando Salve Amazônia, se regozijando com essas queimadas para dizer que a culpa era do Lula e que agora está pior do que antes, rindo e cantando a música que os artistas cantavam na época do desmatamento brutal do Bolsonaro. E eu termino essa minha fala inicial dizendo o seguinte: a CCJ é a principal comissão da Câmara dos Deputados. No meio do Brasil pegando fogo, o que a CCJ estava discutindo? Prevenção de incêndio, reforço de recursos, brigadistas, reforço da punição para quem mete fogo criminosamente, não. Estavam discutindo anistia para os golpistas do 8 de janeiro. Ou seja, o Brasil em chamas e a CCJ, comandada por uma bolsonarista, discutindo apenas isso, anistia. Então o Brasil queimava e eles querendo tirar o deles da reta. Então, esse é o quadro que nós vivemos. Tem que melhorar a prevenção? Claro que tem. Eu apoio as medidas do Flávio Dino, eu apoio as medidas que Lula e Marina anunciaram agora. Há tempos defendemos uma Força Nacional Ambiental e também uma autoridade climática. Aí eu até diverjo da Marina num ponto. Certo. Eu acho que ela não deveria ficar no Ministério do Meio Ambiente, sim diretamente, ou uma agência de Estado, ou ligada à presidência, para ter preponderância sobre outros ministérios. Falando em outros ministérios, o que eles estão fazendo? O que as secretarias estaduais de agricultura estão fazendo para prevenir os agricultores a meterem fogo? Muitos criminosos, muitos inadvertidamente. Porque no Brasil se usa fogo há muito tempo, só que agora não pode, é criminoso, e eles continuam usando. Cadê os órgãos de extensão do Ministério da Agricultura e das secretarias? Sumiram. A nossa primeira pergunta foi nesse sentido de, você foi o culpado? Porque aqui a gente está colocando em foco gestão ambiental. Vocês tiveram um bom tempo de atuação no Ministério do Meio Ambiente. Então, foi culpado você, Salles, ou você, Mink, em seus momentos de comandar esta pauta no Brasil? Então, agora, mudando para a nossa segunda pergunta, o que falta fazer, então, para retardar o que faltou fazer para retardar este fogo, ou o que ainda pode ser feito neste momento, que é crítico no Brasil, com tantas queimadas assolando diversos estados brasileiros, região amazônica, Pantanal, São Paulo, aqui em Brasília, até estados em que não há foco de incêndios, a atmosfera, né, o céu dessas cidades estão sendo tomados aí por muita fumaça. Então, Salles, eu vou passar para suas considerações finais com essa perspectiva do que faltou ser feito e o que deve ser feito agora. Brasília, veja, só uma pequena introdução que eu quero reputar o desconhecimento do Mink, não a má fé, o fato que nós recebemos o IBAMA e o ICMBio com 50% de déficit de pessoal. E fomos nós que abrimos o concurso, ao contrário do que foi dito aqui. Nós. Pode perguntar para qualquer funcionário do IBAMA e do ICMBio e eles vão dizer se o concurso foi aberto no nosso governo ou no atual. O atual está querendo faturar em cima. Segundo, enquanto a Amazônia está pegando fogo, a dona Marina veio fazer campanha para o Boulos aqui em São Paulo. Então não é verdade essa história de que não tem envolvimento político, está cheio de envolvimento político. Outra coisa importante, no nosso governo não houve greve nem do IBAMA nem do ICMBio. Agora nesse governo uma grande greve que durou praticamente um ano. Né? Então no nosso governo, que dizem que houve desmonte ambiental, não teve um dia de greve. Um dia de greve. A quantidade, é só olhar, isso tudo é estatística. É só olhar no site, a quantidade de brigadistas que foram contratados por nós é quase o dobro do que está sendo contratado por esse governo. Governo esse que gasta dinheiro comprando sofá para o Palácio do Planalto, viagem do Lula com a Janja pelo mundo inteiro, e depois diz que não tem dinheiro para colocar no combate ao incêndio. O que precisa ser feito nessa hora? Desideologizar o combate aos incêndios. Eu citei aqui um exemplo, e o Mink aqui talvez tenha passado por essa mesma dificuldade. Quando você vai usar aviões de combate ao incêndio, tem que colocar retardante de fogo, ele aumenta em 10 vezes a capacidade. Tem que fazer os aceros, que é abrir as áreas para o fogo não pular de uma área para outra. Tem que permitir que em várias áreas, várias regiões do Brasil, você tenha represamento de água nos cursos hídricos, e para isso tem que ter uma boa regra de compensação ambiental de APPs, para você ter o represamento de água. E com esta água represada, você tem, inclusive, matéria-prima para poder combater incêndio quando ele acontece. Ou seja, uma série de decisões equivocadas que vêm sendo tomadas pelos órgãos ambientais,
que se escondem atrás dessa discussão de defesa de certos pontos ambientais, mas, no fundo, militam contra o meio ambiente ao não permitir essas ações. Você tem uma demagogia tremenda, e quando se fala dessa história do Fundo Amazônia, só para recolocar a questão no seu ponto adequado, não se deixou de gastar um centavo do Fundo Amazônia no nosso governo. O que aconteceu é que defendendo o recurso para ONGs, que aliás é o que está acontecendo agora, né? Quando se diz em combate de incêndios, a visão da esquerda é, então dá dinheiro para a ONG, dá dinheiro para a ONG. Se você olhar o recurso que foi liberado agora, fora do teto, uma boa parte vai para a ONG. Aí você fala, não, mas eles vão gastar no combate a incêndio. Negativo, a maior parte do dinheiro vai para salário de funcionário das ONGs, para gasto administrativo das ONGs, ou seja, para cada 1 milhão que você coloca, chega 200 mil na ponta. O resto vai ficando em despesa administrativa, salário de ongueiro, salário de gente que fica fazendo campanha. Quando reclamam que a gente não dava dinheiro para essas coisas, só para concluir, quando reclamam que a gente não dava dinheiro para essas coisas, nós não dávamos dinheiro para ficar em salário das pessoas. Dinheiro para combate, para aeronave, para brigadista, não faltou. E pode olhar, a estatística está no site do IBAMA e do ICMBio, que muito mais aeronave e combatente de incêndio na nossa época do que agora. Esse pó retardante seria até mais eficaz do que a água para apagar o incêndio, para evitar os incêndios? Você mistura, só para esclarecer. Na sua gestão, o senhor autorizou? Químico, eu tentei autorizar. Aí os órgãos ambientais, os técnicos, né, os monopolistas da virtude da ética, diziam, não pode usar, isso é um absurdo. Aí eu fui tentar saber que absurdo é esse. Não tinha absurdo nenhum, era uma questão meramente ideológica. Se tivesse usado, seria 10 vezes mais eficiente. Vou passar agora para as considerações. A cara que a Basília fez, você viu? Pelo amor de Deus, né? É impressionante que papelão que essa jornalista tem feito. Tá? Essa jornalista tem me surpreendido negativamente nos últimos debates. Né? Você vê a cara de desprezo que ela faz com a argumentação do Salles. A argumentação essa espetacular. Porque o Salles, nesse debate aqui, ele dá um show de técnica. Né? Quando esse petista aí foi falar, né, ele só atacou o governo Bolsonaro, só apontou diversos que ele enxerga de erros, né, na condução aí do Ministério do Meio Ambiente, na época do Salles, né, e de próprias falas do Bolsonaro. Ele só apontou erros para Bolsonaro e bolsonaristas, mas ele não tem nenhuma discussão técnica, não falou nada de discussão técnica, né? O Salles, muito pelo contrário, deu um show aí de argumentação. Tem algumas coisas aqui que eu quero comentar com vocês. Primeiro que essa questão aí do meio ambiente, né, ela é totalmente propagandística. É uma coisa, assim, impressionante, né? Me lembro muito bem, na época do governo Bolsonaro, o estardalhaço que eles faziam em relação a essas questões aí climáticas, né? E agora no governo Lula, o contraste é assustador. O contraste é revoltante. Porque você tem um maior número de queimadas já há muito tempo e não se faz propaganda a respeito disso. E assim, é tão escancarado, sabe? É uma postura tão sem vergonha, mas tão sem vergonha, que justiça seja feita. O número de desmatamento no governo Lula, principalmente se comparado ao governo Bolsonaro, caiu muito. Mas eles não ousam fazer propaganda a respeito disso. Por quê? Se a gente sai do desmatamento e a gente vai analisar as queimadas, o governo Lula está muito pior. Então nem aquilo que eles poderiam fazer uma propaganda positiva, eles fazem. Eles só querem abafar o assunto. Para vocês verem que era propaganda. É o que eu falo para vocês. As discussões que estão envoltas nas questões climáticas, elas estão totalmente contaminadas. Por quê? Porque governos usaram, principalmente na época do governo Bolsonaro, a oposição usou muito isso para atacar o Bolsonaro, sabe? E agora estão calados. A discussão está maculada pela propaganda que governos fazem ou pelo gatilho que governos usam para criticar os seus adversários. Como eram feitos estardalhaços na época do governo Bolsonaro, com artistas militantes sem vergonha, sem caráter, que não estão nem um pouco preocupados com o bem-estar do Brasil, com o bem-estar do meio ambiente, para onde o Brasil está indo, estão preocupados com o próprio bolso, estão preocupados com o próprio bem-estar, estão preocupados com a própria carreira, né, fazendo musiquinha ridícula para atacar o governo Bolsonaro. Agora que a queimada aumentou, ninguém fala nada. E tem que criticar mesmo, rapaz. Sai fora. Não, enquanto as queimadas estão aumentando, o que os bolsonaristas estão fazendo? Estão cantando musiquinha. Tem que criticar mesmo, tem que apontar o erro, tem que apontar a hipocrisia, tem que apontar o quanto vocês são mentirosos, o quanto são desonestos. É um bando de desonesto, com discursinho furado, discurso que não passa de discurso. Quando vai pra prática, como o Salles bem disse, é só regar ONGs,
amigas, ONGs militantes, muitas delas internacionais, com dinheiro público, né? Muitas delas também compostas por aliados partidários, né? E aí tá tudo bem, e aí tá tudo muito bom, e aí a propaganda anti-governo, ela não é feita. Aí o número de queimadas, ele é jogado para debaixo do tapete, aí mas ninguém fala disso. Aí a Globo não fala disso, os militantes não falam disso, não tem debate, não tem discussão, ninguém fala disso. Tem que apontar mesmo os deputados de direita, os deputados bolsonaristas que estão tirando sarro desse bando de artista hipócrita, estão mais do que corretos. Porque na época do governo Bolsonaro era uma crítica atípica. Era a teoria do agendamento sendo aplicada na prática, só para tentar manchar, macular a imagem do governo Bolsonaro. Agora que no Lula tá pior, ninguém fala nada. Tem que falar mesmo. Tem que falar mesmo, porque isso é ridículo. Pelo amor de Deus. Olha o tipo de argumentação. Eu até anotei aqui, ó. A culpa é sempre de um bolsonarista. Então, quando a culpa não era do Salles, não era do governo Bolsonaro, agora que nós já estamos no governo Lula, o que acontece? Não, tadinha da Marina Silva. Ela não pode ser tão criticada assim da maneira que está sendo. Enquanto o Brasil está queimando, a CCJ está discutindo anistia. Meu Deus do céu! Vamos cobrar o ministro do Meio Ambiente, vamos cobrar o atual governo que tem autoridade para tomar decisões para combater as queimadas. Vamos culpar quem? A CCJ? Puta, só pode estar de sacanagem. Não, só pode estar de brincadeira. É uma coisa assim, gente. Sinceramente, viu? É complicado você manter a sanidade mental no meio de um debate político. Porque falta de vergonha na cara. Mas que falta de vergonha na cara. Então, na época do governo Bolsonaro, era tudo de responsabilidade do Bolsonaro. Bolsonaro pulou dentro de um avião, foi lá na Amazônia, começou a jogar fogo lá de dentro do avião, começou a jogar fogo na Amazônia, né? Agora, está proibido culpar a Marina Silva e responsabilizá-la pelo aumento das queimadas. Está proibido, não pode. Não pode, não. A culpa é do orçamento, a culpa é dos bolsonaristas, a culpa é da CCJ, a culpa é do projeto de anistia que está sendo discutido, a culpa é de todo mundo. Mas a culpa não é da Marina Silva. Inclusive, esse cara, ele chega a culpar até as secretarias estaduais. Agora estão até preocupados com o que as secretarias estaduais estão fazendo. Pô, só pode ser brincar. Não é possível. É olhar pra mim e achar que eu sou um idiota. Você fazer uma coisa dessa. Pelo amor de Deus, agora todo mundo é culpado. Voltamos a falar até das secretarias estaduais. Voltamos a falar até das responsabilidades que os estados têm em cima disso. Mas não. Culpar a Marina não pode. Culpar o Lula não pode. Culpar o atual governo do PT, que é um irresponsável, arrecada muito e gasta mal e desperdiça dinheiro, aumenta a inflação, tá arrebentando com a economia, eles não podem culpar. Eles não têm culpa nenhuma. A culpa é toda do Bolsonaro. Então, se a gente pegar aí tudo que foi feito em relação ao combate de desmatamento, queimadas, etc., tudo, Bolsonaro destruiu tudo. Bolsonaro pegou em 4 anos, 2 vezes de pandemia, destruiu tudo. E agora, coitadinha da Marina, tá tendo que reconstruir tudo. Mentira. O Salles falou muito bem e disse que sim, aplicou dinheiro. Eu me lembro muito bem, inclusive, em 2019, que eu fiz vídeo a respeito disso no meu canal antigo, né? Quando foi saber o que estava acontecendo, sabe o que tinha aumentado naquele período ali entre agosto e setembro? Os incêndios criminosos, os incêndios ilegais. Aí quando a época o ministro, isso foi em 2019, o ministro da Justiça e Segurança Pública, que era o Sérgio Moro, que ele foi investigar isso, que descobriram, né, que eram os incêndios criminosos que estavam fazendo a queimada aumentar, sabe o que aconteceu? Morreu o assunto. Morreu. Ninguém mais falou nada. Fizeram a propaganda, e a Amazônia tá queimando, e o bicho tá pegando, não sei o quê. Aí o Bolsonaro, até na figura da época, o vice-presidente Mourão, né, aumentou o número de brigadistas, começou a investir, mandar mais gente para lá para combater as queimadas, etc, etc. O negócio foi arrefecendo, as medidas do governo Bolsonaro para combater aquilo não foram faladas, a propaganda negativa já tinha sido feita, ninguém falou mais nada, acabou. Acabou. É assim que trabalham. É nesse nível de desonestidade que eles agem, né? E aí, só para encerrar, você virar para mim e falar que não tem dinheiro? Ah, não, aí você tá forçando a barra, né? A gente tá batendo recorde de arrecadação de tributo. Eu sei que as leis falam que tem que o recurso de lugar tal é para o lugar tal, esse recurso tem que ir para outro lugar. O Brasil tem muitas despesas fixas, né? São poucas as despesas, vamos dizer assim, maleáveis, né? Mais de 90% do orçamento brasileiro é um orçamento engessado. Eu sei que é difícil. Agora, você virar para um brasileiro comum e falar que falta dinheiro, perdão, falta dinheiro para combater as queimadas, falta dinheiro para cuidar do meio ambiente, falta dinheiro na mão da Marina Silva para ela aplicar medidas aí eficientes para combater as queimadas. Aí, sinceramente, cara, pros infernos, tá? Pros infernos. O tanto que a gente paga de imposto, o quanto que a gente morre em tributo, o quanto que a carga tributária tem aumentado, para você virar para mim, não, falta dinheiro.
cara, vai pros infernos, tá? Vai se ferrar. Então tira lá da viagem, da porcaria da viagem da Janja, tira do bando desses gananciosos do judiciário que ganham um burro de um salário, vai tirar de onde vocês quiserem, tá? Mas não ousem falar que não tem dinheiro. Você fala que o Brasil não tem dinheiro, aí você tá de brincadeira. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você assistiu até aqui, deixe o seu comentário com a sua opinião. É muito bom saber que vocês têm gostado aqui dos nossos vídeos, debates, entrevistas, né? E principalmente é muito bom saber a sua opinião, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus aí, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.